Imagine um lugar onde o tempo para, onde a bússola enlouquece. um lugar maior que a Europa e a Austrália juntas, Mas que não aparece nos noticiários. nos ensinaram que é apenas gelo. Um deserto estéril reservado para pinguins e cientistas solitários. Mas se isso fosse verdade, por que os Estados Unidos enviaram uma frota de guerra inteira para lá em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial? Navios de guerra massivos quebrando gelo brutal. E por que eles voltaram correndo, derrotados, falando sobre naves que voam de polo a polo em segundos? Testemunhos de algo inexplicável. O que o gelo está escondendo não é apenas neve. É a história proibida da humanidade. Para entender o segredo, precisamos voltar no tempo. Não 1000 anos, mas 90 milhões de anos. Em 2020, uma equipe internacional perfurou o leito marinho perto da geleira Pine Island. O que eles puxaram da lama chocou a comunidade científica. Raízes, pólen, esporos, não de pinheiros resistentes ao frio, mas de uma floresta tropical. A temperatura lá já foi de 12 graus Celsius em média. Havia rios, pântanos e vida. Se havia uma selva exuberante, havia condições para a vida complexa. E se a humanidade é mais antiga do que nos contam? Onde seria o lugar mais seguro para uma civilização avançada se esconder antes da última era do gelo? Exatamente onde ninguém está procurando. Este é o mapa do almirante Piri Reis, de 1513. Ele mostra a costa da América do Sul e da África, com precisão notável. Mas olhe aqui embaixo. Ele desenhou a costa da Antártida, sem gelo. Como um navegador otomano sabia o contorno exato de um continente que só seria descoberto oficialmente 300 anos depois? E mais, como ele sabia o formato da Terra que está debaixo de 2 quilômetros de gelo? E as estranhezas não param no papel. Satélites modernos detectaram uma anomalia gravitacional massiva na Terra de Wilkes. Há algo gigantesco enterrado sob o gelo. A explicação oficial? Um meteoro. A explicação não oficial? Uma estrutura metálica de 300 quilômetros de largura que altera o campo magnético ao redor. 1959. O mundo estava à beira de uma guerra nuclear. EUA e União Soviética não concordavam nem sobre a cor do céu. Mas, milagrosamente, eles concordaram sobre a Antártida. O Tratado da Antártida baniu atividades militares, mineração e livre circulação. Você pode ir para a Coreia do Norte se tiver o visto certo. Mas tente navegar seu barco para o interior da Antártida sem permissão militar e veja o que acontece. Por que proteger tanto gelo? Eles dizem que é ecologia. Mas empresas de defesa militar, como a Raytheon, são as principais contratadas para gerenciar as bases lá. Desde quando fabricantes de mísseis se preocupam com a reprodução dos pinguins? Aqui está a verdade desconfortável. O cadeado está quebrando. O gelo está derretendo numa velocidade que os modelos não previram. O que estava escondido por 12 mil anos está começando a aparecer. Imagens de satélite recentes mostram estruturas piramidais nas montanhas Ellsworth. Formações naturais ou arquitetura antiga exposta pelo degelo? Governos da China, Rússia e EUA estão correndo para construir novas bases científicas exatamente nessas áreas de degelo rápido. Eles não estão lá para estudar o clima. Eles estão lá para reivindicar o que está emergindo. A Antártida não é apenas um continente. É uma cápsula do tempo prestes a ser aberta. O que encontrarmos lá, seja tecnologia antiga, patógenos desconhecidos ou recursos infinitos, vai reescrever a história humana. A pergunta é:
quando a verdade finalmente descongelar. Você vai ouvir a versão oficial do Jornal das 8. Ou você quer saber o que eles viram antes de censurarem? Se você quer estar do lado de quem questiona e não de quem obedece, inscreva-se no Caminhos Ilimitados agora. Deixe seu like e comentário. A próxima descoberta pode mudar tudo. Não pisque.